Bom dia, galera, tudo bom? Gradativamente na área, mais uma aula aí, aula 2, História do Brasil, América. Mas primeiramente, estão usando álcool gel? Estão usando máscara? Estão fazendo distanciamento? Junto a gente vence a pandemia, certo? Hoje no Gradativamente, sente só, a gente vai começar falando sobre capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram uma forma de organização do território brasileiro durante o período colonial, período pré-colonial, início do período colonial, para desenvolver a organização territorial. A gente vai perceber que a sacada máxima que colonizar é preciso. Por quê? Num futuro próximo, que vai ser a nossa aula 3, a aula de amanhã, a gente vai falar sobre as invasões holandesas e francesas durante o período colonial inicialmente do Brasil. Mas isso é para amanhã. Mas hoje a gente vai entender como a gente se estabeleceu aqui. Como a gente veio parar nesse lugar maravilhoso chamado Brasil. É de frente para o mar, tem calor, olha que beleza. Só tem litoral. E aí, sente só. Dom João III, que foi o rei que a gente citou na aula passada, ele vai ter uma grande dúvida, o que fazer com o Brasil? E como eu disse no vídeo anterior, sobre 10 minutinhos de revisão da América, ele vai recorrer ao sistema de capitanias hereditárias. Ele vai começar fazendo formação de povoados, investimento em infraestrutura, desbravamento do território e garantir a posse. Nisso ele vai fazer missões, inicialmente de 1530 a 32, missões de guarda-costa. Ele enviava embarcações para a região da costa brasileira e essas embarcações ficavam protegendo a nossa costa, navegando de um lado para o outro. De vez em quando encontravam um francês fugindo, um holandês fugindo, e essa que era a grande preocupação, colonizar é preciso. E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa ter uma grande ideia. A gente vai ter o donatário. O donatário ele vai ser responsável por realizar todas essas atividades que vocês estão vendo aqui no quadro, gente. Tudo isso. E o donatário é apenas um homem. Uma família, praticamente, aqui a esposa dele, vamos colocar um chão para todo mundo ser normal. E diretamente eles vão vir para essas regiões e vão ter uma faixa de terra. Nessa faixa de terra tem que formar povoado, mas como um casal forma um povoado? Agregando e chamando todo mundo da sua família. Vou chamar meu irmão, meu cunhado, meu primo, meu tio, meu cachorro, vou chamar quem quiser para vir para o Brasil. E nesse processo todo, o donatário tem o direito de doar sesmarias. Ele vai doar pequenos lotes de terra para essas pessoas que acompanharem ele nessa empreitada do Brasil. Aí a gente já tem o quê? A ideia de formação de povoados, mais ou menos. A gente já tem a ideia do quê? De grande propriedade. A gente já tem o quê? A garantia de posse e a defesa da terra. Aí, defesa da terra? Mas como um homem, 5 homens vão fazer defesa da terra? Aí que tá. Supostamente Portugal deve enviar proteção. Por quê? O donatário ele recebe 2 documentinhos máximos. O foral e a carta de doação. Esses documentos vão ser os documentos básicos que vão garantir todas essas obrigações para ele. Como eu falei para você, garantir a posse da terra. Olha só o que ele tem que fazer. Desenvolver a sociedade, edificar casas, portos. Ele tem que coletar impostos das pessoas que ele trouxe consigo para administrar o território que ele recebeu. Uma situação meio ruim, né? Mas é a situação necessária para que o Brasil comece a ser ocupado. O rei de Portugal, que tinha uma dúvida, o que eu faço com o Brasil? Simplesmente começou o processo de colonização do Brasil sem tirar um centavo do bolso e, além do mais, ele começou a fazer com que houvesse essa cobrança de impostos, porque ele tinha que arrecadar. Então, a arrecadação de impostos era contínua, mas os deveres com os donatários, meio que mais ou menos, sabe? Cada um se vira do jeito que dá. E aí a gente vem para o segundo momento. Sobreviver é preciso. Por que sobreviver é preciso? O Brasil é um país extremamente longe de toda a Europa. O Brasil fica a mais de 3.000 quilômetros oceano afora. A gente não tem nada de infraestrutura aqui. Quando os portugueses chegaram aqui para começar a edificar, eles, esqueci os pregos, o que eu faço agora? Vou na loja de ferragem? Não tem loja de ferragem. Eles simplesmente têm que pegar e utilizar o material que eles trouxeram consigo ou tentar diretamente achar uma solução. E qual que é a solução mais óbvia? Perguntar para as pessoas que vivem aqui, né?
Então a gente vai ter um bom relacionamento com os indígenas nesses primeiros quase 20 anos de colonização. Mas conforme e gradativamente o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a difusão da fé, que as relações de poder, as ideias de guerras justas contra os indígenas começam a fazer com que esses índios começam a fugir mais para o interior, diminuindo a quantidade de indígenas no meio dos portugueses. Os portugueses que estão aqui por outro lado, eles também já estão começando a modificar a sua visão sobre o indígena. Por que modificar a sua visão com o indígena? No começo o indígena resolve o problema para você, mas depois o português começa a pensar, ora pois, ele está ali, eu estou aqui, ele pode trabalhar, eu posso administrar, por que não, né? E aí o que acontece? Essa mudança geral de relacionamento entre indígenas e portugueses vai acabar acelerando cada vez mais o desgaste dessas relações e vai fazer com que as guerras justas comecem a ser ampliadas. Aí você deve estar pensando, mas que porra que é guerra justa? Guerra justa é a guerra conduzida pelos portugueses contra os indígenas locais do Brasil, aqueles que não queriam e não aceitavam essa dominação inicialmente. Posteriormente da vitória, eles escravizavam esses indígenas e chamavam isso de guerra justa. Cada um utiliza o termo justiça do jeito que quer, emprega do jeito que quiser. Mas se você parar para pensar, portugueses armados, com armas de fogo, com sabres, contra indígenas com arco e flechas, e alguém se deu mal nessa história. E quem se deu mal foram os portugueses. Por que foram os portugueses que se deram mal? Os indígenas perdendo, gradativamente, eles vão para dentro do território brasileiro. Eles começam a adentrar regiões onde supostamente os portugueses não podem ir, por causa do Tratado de Tordesilhas. E isso faz com que haja gradativamente um pensamento muito complicado. Quem é que vai vir trabalhar? Lembra dos portugueses nas grandes expedições na aula passada que fizeram a circunnavegação da África? Eles tinham vários pequenos contatos na África e de lá eles arranjavam a mão de obra que posteriormente seria utilizada no ciclo do açúcar, a mão de obra negra. A gente vai perceber que vai haver uma escravização indígena, mas essa escravização não vai dar muito certo. Então eles vão recorrer à escravização negra, que é uma ligação que eles já tinham desde 1400 e pouco. Percebeu que gradativamente os primeiros contatos aqui acabaram gerando mão de obra aqui do outro lado do Atlântico? Sacou? Essa que é a sacada. Colonizar é preciso. Porque para fazer tudo isso nesse território é muito custo, é muito difícil, é muito oneroso. E a gente vai vendo o quê? O Brasil colonial se delinear. Por que se delinear? A gente vai perceber que as capitanias começam a crescer, as populações começam a se desenvolver. A gente vai vendo que gradativamente esse Brasil colonial se forma e está atrás de uma riqueza, de um produto. É a vez de Portugal agora tentar se destacar economicamente. Portugal está ali como um dos grandes impérios europeus, mas é um império que ainda tem uma visão um pouco mais arcaica. Eles acreditam que pegar a especiaria de um lado, levar a especiaria para o outro, garante lucro. Só que os tempos estão mudando, as necessidades do mundo estão mudando. E essa história de buscar especiaria, que antes era só os italianos que faziam, os portugueses, agora tem portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses trabalhando no mesmo ramo. Aumentando a competição, diminui o lucro diretamente nesse produto. Por isso mesmo, o açúcar, que é a nossa aula de amanhã, mais invasão holandesa, está chegando aí. Eu sou o professor João, bem-vindos ao Gradativamente. Se gostou, dá uma curtida no canal e é isso aí. Até mais, galera. Até amanhã.